Olá, boa noite. Nós vamos começar daqui a pouquinho o nosso projeto Atos nesta noite, com o nosso estudo na série da Confissão de Fé de Westminster. E você é o nosso convidado para participar. Compartilhe aí nas suas mídias. Daqui a 3 minutinhos nós vamos começar o nosso projeto Atos. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que o som esteja chegando bem para vocês aí. Já estou compartilhando aqui nas nossas mídias, para que os irmãos possam participar conosco, para que juntos possamos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus, o que Ele tem para as nossas vidas. Esta noite o som está chegando, então está tudo certo, né? E nós vamos daqui a pouquinho começar o nosso projeto Atos. Nessa série nós estamos estudando um pouco a Confissão de Fé de Westminster, esse documento histórico que forma a base daquilo que cremos, tudo isso fundamentado na Sagrada Escritura. Então, você que está chegando agora, coloque aí nos comentários um boa noite. Se você é de fora de Jaboticabal, coloque a cidade que você está participando, para que tenhamos uma interação maior. Tendo alguma dúvida, pode também escrever aí nos comentários, assim nós podemos crescer juntos, podemos aí caminhar no aprendizado da Palavra de Deus. Nossa irmã Sônia está aqui conosco, a Laura Martins também. Deus abençoe Laura, Deus abençoe Soninha. Eu estou aqui já cumprindo minha tarefinha aqui, estou compartilhando nas minhas mídias e quero te convidar a fazer isso neste momento para juntos aprendermos um pouco mais aí da Palavra de Deus, um pouco mais que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos estudado aí a Confissão de Fé de Westminster, como eu disse, esse documento histórico tão maravilhoso que tem muito a nos ensinar, e eu tenho certeza de que, através dele, pautado na Escritura, Deus quer falar com você, Deus tem uma palavra para você. A Sarinha, a Fabiana, minha esposa, minha filha está aqui também, a Fátima está aqui conosco, que Deus abençoe, que Deus fale aos corações. Daqui a pouquinho, daqui a 2 minutinhos, nós vamos começar o nosso projeto Atos na nossa Confissão de Fé de Westminster. Eu entrei um pouquinho antes aí, só para a gente já esquentando os motores, né? Sempre tem um travamento, sempre tem um contratempo, então pelo menos aí a gente fica vendo se está tudo bem, se não está tendo nenhum problema. Acredito que a transmissão está indo bem aí para vocês, e eu espero que sejamos edificados nessa noite, que sejamos abençoados por Deus com a palavra dele, como ele tem nos abençoado constantemente. Que Deus abençoe a vida de cada um. Coloque aí uma boa noite, né? Já colocaram alguns irmãos aqui que estão conosco, para a gente saber que você está aqui conosco. Também, se você é de outra cidade, coloque nos comentários a cidade que você está participando conosco, né? Eu já estou compartilhando aqui nos grupos, e nós vamos começar daqui a 1 minutinho o nosso projeto Atos, a Confissão de Fé de Westminster, né? Então, você que está chegando aqui conosco, que bom tê-lo aqui, que bom que você chegou até aqui. Eu tenho certeza de que Deus tem a falar com você e que Ele quer falar conosco, eu não tenho dúvida disso. Está passando uns barulheiros aqui, moto, carro, mas se Deus quiser não vai atrapalhar em nada não. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa noite. Nós vamos dar início então ao nosso projeto Atos, a nossa noite de aprendizado aí da Confissão de Fé de Westminster, e eu tenho certeza de que Deus quer falar com você. Eu tenho certeza de que nesses dias tão difíceis, tão complicados, não há lugar melhor a não ser se refugiar na Palavra de Deus, se refugiar no Senhor, conhecer mais a Ele, que esse é o nosso objetivo, né? Conhecer mais e mais o Senhor, crendo que Ele tem o melhor para as nossas vidas, crendo que Ele certamente fala, e Ele fala através da Sua Palavra com as nossas vidas. Muito bom poder juntos aprender da Palavra de Deus. Bom,
Vamos orar, vamos dar início ao nosso projeto Atos. Como foi seu dia hoje? Talvez o dia foi corrido, talvez foi tranquilo, talvez cheio de problemas, talvez foi um dia de paz, mas em todos eles, independente da circunstância, Deus esteve e está conosco. E essa é a garantia que temos, a alegria que temos de um Deus que está conosco. Nós vamos orar neste momento, dando início então ao nosso projeto Atos nesta noite. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, pela vida dos teus filhos que se fazem presente aqui, Senhor. Queremos aprender mais de Ti, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz na Tua palavra. Queremos, ó Deus, nesses dias tão difíceis e complexos, viver para a Tua honra e a Tua glória. Senhor, gratos somos a Ti, ó Pai. Te bendizemos, te exaltamos por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que abençoe a vida dos meus irmãos. Cuida deles, fala com cada um nessa noite, porque nós carecemos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque a Tua presença foi e é real em nossas vidas. Nós te exaltamos e nós te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Que bom, você que já está chegando agora conosco aqui, seja muito bem-vindo. Nós começamos um minutinho antes, só para evitar o travamento, ver como é que está tudo certo aqui. Nossa irmã Nicinha está aqui conosco, nossa irmã Eva, nossa irmã Penha, presbítero Ivan está aqui conosco, presbítero Vigílio também está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um. Coloque aí um boa noite, compartilhe essa live, convidando amigos para participar. Também, se você é de fora de Jaboticabal, coloque a cidade de onde você está participando. Assim nós podemos criar uma interação maior. E tendo alguma dúvida ou algum comentário, coloque aí em nossos comentários aqui, que certamente nós vamos interagir, nós vamos fazer aí os devidos comentários nessa noite. Meus amados, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em Romanos capítulo 9, Suelen está aqui conosco, Suelen lá de Itaquaquecetuba, para falar a verdade, a Suelen é de Poá, mora lá na cidade de Poá, em São Paulo, nossa prima, também está com seu esposo, o Júnior, que Deus abençoe. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 9, olha lá, o versículo 25 e o versículo 26, diz assim: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Meus amados, que bênção é saber que nós somos o povo de Deus. Que bênção é saber que o Senhor nos escolheu. Que bênção é saber que somos amados do Senhor. E muitas vezes enfrentamos lutas e batalhas nesta vida, nessa terra, mas isso não quer dizer que Deus não nos ama. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Nós precisamos ter a confiança de que as lutas dessa vida, além de não tirarem a nossa paz, que só podemos encontrar em Jesus, e sou feliz porque estou firmado em Jesus, também entender que as lutas que enfrentamos aqui são passageiras, e porque o Senhor nos escolheu, nós estaremos com Ele eternamente. Vamos ouvir um hino, belíssimo hino que nós cantamos no domingo, e eu gostaria de cantarmos agora, que pudéssemos ouvir esta canção com uma letra um pouquinho diferente. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz com Jesus? Com Jesus não tem como não ser feliz. Apesar de tudo, somos felizes com o nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir então este hino e logo em seguida voltamos com o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster. Vamos ouvir. Se passa mais luz, se viver.
Amém. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Como é bom ser lembrado com esta canção da alegria, do contentamento que temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom ser lembrado que apesar das lutas do século presente, apesar das lutas que enfrentamos no cotidiano, nada disso pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é bom ser lembrado de que em breve Ele virá nos levar e não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, mas acima de tudo, estaremos em plena comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante que o texto que lemos lá em Romanos, capítulo 9, versículo 25 e 26, é um lembrete de que fomos escolhidos de um povo que não era amado e agora é amado do Senhor. Ele escolheu nos amar, Ele nos escolheu e nós devemos viver para a honra e glória dele. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade no nosso estudo nessa noite, mas antes de continuar, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, pedindo ao Senhor que abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando por lutas, pedindo que o Deus Altíssimo derrame da graça dele, da graça maravilhosa dele sobre a vida desses nossos amados, desses nossos queridos que estão enfrentando aí as batalhas, as lutas do cotidiano. Vamos orar pedindo também que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, graças te damos e te bendizemos por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus amados irmãos que param tudo agora, mesmo cansados depois de um dia de trabalho, e estão aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque temos os meios tecnológicos. Obrigado, Senhor, porque temos um aparelho de celular, um aparelho de computador em casa, que podemos fazer a transmissão, ó Deus, ou receber a transmissão dos nossos estudos nesses dias em que temos que ficar mais reclusos. Obrigado também pela proteção. Terminamos o dia de hoje, ó Deus, seguros. E apesar da circunstância, apesar de tudo,
sabemos que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Pai amado, eu quero neste momento orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, ou mesmo aqueles que não estão hospitalizados, mas estão enfrentando lutas, vítimas da Covid e outras situações. Eu rogo a Ti, ó Deus, que os abençoe, eu rogo a Deus que o Senhor os ajude neste momento tão doloroso, tão difícil que estão enfrentando, Pai. Visita aqueles que estão nos hospitais, esteja aí livrando a todos estes, ó Pai, que possamos nos alegrar e ver de fato o número de mortos cair, ver pessoas curadas como temos visto, mas acima de tudo, ó Deus, que possamos ver que a boa mão do Senhor é que está agindo em nosso meio. Te pedimos também, ó Pai, que fales conosco nessa noite, no aprendizado da Tua santa palavra e fala aos nossos corações. Nós oramos e agradecemos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus amados, nós continuamos então na nossa série, a Jornada pela Escritura, é quinta-feira da nossa série, a Confissão de Fé de Westminster, né? Nós terminamos a primeira parte falando sobre fundamentos e entramos nessa segunda parte da Confissão de Fé, falando sobre os decretos de Deus, os decretos de Deus. E propriamente hoje, nós vamos ver na Confissão de Fé, o capítulo 3, ainda no capítulo 3, lembre-se que na semana passada eu mencionei isso, né? Nós vamos dividir pelo menos aí em 3 partes, hoje é a segunda parte. Nós vamos ver o capítulo 3, o parágrafo 2º até o parágrafo 5º da terceira parte da Confissão de Fé, o terceiro capítulo da Confissão de Fé. E esse terceiro capítulo, basicamente, falando dos decretos, ou do decreto eterno de Deus, ele nos fala da soberania de Deus, ele nos fala de um Deus que está acima de todas as coisas e que nós somos desafiados pelo conceito fundamental, soberania de Deus. Esse conceito precisa estar arraigado na sua mente, porque, como vimos na semana passada, tudo está nas mãos do Senhor. Vimos na semana passada de que a nossa vida não está à deriva, que Deus não é pego de surpresa. E eu estou apenas reproduzindo aquilo que falamos no último estudo, né? Esse é um conceito que, infelizmente, está longe dos púlpitos e, por que não dizer, longe daquilo que nós temos cantado, né? Verbalizado. Na atualidade, as pessoas não têm tido muito esse conceito. Deus está no controle, Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está direcionando o nosso caminhar. A doutrina enunciada aqui nessa sessão, no capítulo 3, né, é uma das verdades que mais traz consolo ao coração da Igreja de Cristo. Porque em alguns momentos da história, nós vemos isso, e na nossa vida também, nós vamos ser pegos de muitos problemas e muitas investidas do adversário e problemas neste mundo que jaz no maligno, deste mundo que geme por causa do pecado, e aí nós vamos ser levados a clamar e dizer: e agora quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender? Cadê Deus? Porque também no meio de tudo isso nós podemos até ser levados a pensar que Deus não se preocupa conosco. Mas nós precisamos nos lembrar que o Deus soberano, Ele não só criou todas as coisas, Ele não só trouxe à existência todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas segundo a sua vontade. E dentro desse capítulo dos decretos de Deus, se Deus quiser, semana que vem nós vamos ver isso, um dos capítulos, ele fala da providência, ele fala do cuidado de Deus nas nossas vidas. Meus amados, o que nós vimos no estudo anterior? Eu não vou aqui repassar tudo, eu só quero colocar os tópicos mesmo, né? E fazer menção breve de cada um deles, só para refrescar a nossa mente. Nós falamos no primeiro parágrafo do capítulo 3, que trata sobre, primeiro, a eternidade do decreto. Se Deus, uma vez que Deus é eterno, o decreto é eterno. Nós falamos também das características do decreto de Deus. E o decreto de Deus é sábio, santo, livre e imutável, segundo a Confissão de Fé de Westminster. Nós precisamos lembrar que isso é apenas uma parte
do todo, daquilo que Deus é, dos atributos de Deus. Ou seja, Ele é um Deus sábio nas suas decisões, naquilo que Ele faz. Ele é um Deus santo e suas decisões são santas, a sua ação, o seu decreto. Ele é livre, nós vamos tocar um pouco ainda hoje nesse aspecto. Ele faz segundo a sua vontade e ela é imutável. Deus não está sendo levado pelos desdobramentos da história. Ele planeja e deixou tudo bem estabelecido. De modo que também o decreto de Deus, nós vimos isso, e tudo que ocorre neste mundo, nada escapa de Deus. Deus não é pego de sobressaltos, de plano B, né? Deus não sabia que o homem ia pecar, e por isso ele providenciou um plano B chamado Jesus. Não, desde os tempos eternos Deus já estabeleceu isso, e tudo para a glória dele. Então tudo que acontece neste mundo é decreto de Deus, faz parte da vontade soberana de Deus, seja ela decretiva no sentido de acontecer e nada pode mudar isso, ou permissiva de Deus a decretar com permissões de que isso aconteça dessa maneira. E ainda, nós podemos dizer que o decreto de Deus não o torna praticante do pecado. Nós vemos isso. Apesar de ter criado todas as coisas e decretado todas as coisas, Deus não é o autor do pecado. Eu usei a ilustração de um pai que é um pintor famoso, e ele cria um quadro, mas ele deixou seu filho livre na casa, o filho que é fruto, né, dele, e esse filho um belo dia pegou uma caneta e a tinta e borrou tudo aquilo. Isso não quer dizer que o pai é o autor, ele criou, mas ele deu a liberdade para os seus filhos, no nosso caso Adão e Eva, que tinham aí o livre-arbítrio de pecar ou não pecar, e eles escolheram pecar, e dando entrada assim ao pecado e ao mal em si. Mas isso nós vamos tratar num outro capítulo da confissão. E nós falamos também da responsabilidade humana, o decreto de Deus e a responsabilidade humana. E esse é um grande mistério para nós, lidar com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não nos fez robôs, né? E Deus nos deu com uma livre agência, não um livre-arbítrio que Adão e Eva tinham, e apenas eles, de escolher pecar ou não pecar. Nós já nascemos na iniquidade, nós somos pecadores, mas na livre agência Deus nos deu a sabedoria de lidar com nossas decisões e somos responsabilizados por essas decisões. Bom, isso tudo foi o que nós conversamos no estudo anterior, por isso eu fiz essa breve recapitulação. Se você ainda não faz parte do nosso grupo da Confissão de Fé de Westminster, lá no WhatsApp, eu posso acrescentar você no grupo e também posso mandar o material para você. Já disponibilizei para eles, mas se você quer receber o material, mas não quer fazer parte do grupo, não tem problema também. Você pode colocar nos comentários, eu mando em PDF para você, tá bom? A única diferença é que aqueles irmãos que estão no grupo depois e que deram o nome, eu vou fazer um certificado no final desse nosso curso aqui da Confissão de Fé de Westminster. E com esse certificado dá direito a você colocar na parede. Só isso. Não dá direito a nada, mas pelo menos você vai lembrar o resto da sua vida que você fez esse curso e que você participou dele. E antes de agora prosseguir, só uma novidade. Eu já comprei, conforme eu prometi, as 2 confissões de fé de Westminster, está aqui comigo, e em breve eu vou sortear. E eu vou sortear aqui na nossa live. Então, para aqueles que estiverem participando, nós vamos aí fazer o sorteio ao vivo aqui, e depois vou fazer questão de entregar para vocês. Se for de fora de Jaboticabal, vou mandar pelo correio. Se for daqui de Jaboticabal, faço questão de levar pessoalmente, com todo cuidado, com toda a segurança aí. Bom, feita a propaganda, vamos lá então para o nosso estudo de hoje. Nós estamos agora no capítulo 3 ainda, né, na segunda parte da Confissão de Westminster. Então nós vamos ver hoje o parágrafo 2º, o parágrafo 3º, 4º e 5º. Parágrafo 2º diz assim: mesmo sabendo tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou seja, ele viu que poderia acontecer, então ele decretou, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, esse parágrafo, esse segundo parágrafo, né, do capítulo 3, ele se ocupa em desenvolver uma análise
de nossa liberdade, ou melhor dizendo, não em desenvolver uma análise de nossa liberdade. Nós vamos falar disso posteriormente. Mas o capítulo, ele volta à discussão sobre Deus, que é o nosso, eu diria, usando com toda a liberdade dessa expressão, o objeto principal do nosso estudo. É o Deus que se revela. Então, a primeira afirmação que nós fazemos aqui, baseado nesse segundo parágrafo do capítulo 3, é que Deus é livre, o Deus que é livre. Meus amados, aqui nós somos lembrados de que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ele vê com uma visão límpida de todas as coisas que estão sobre ou embaixo da superfície da vida e tudo que está por vir. Deus não só sabe as coisas que estão no presente, mas no porvir e no passado. E de fato, Deus conhece todas as coisas desde séculos. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 18, ao ponto que o salmista diz que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Meus amados irmãos, uma das coisas que nós precisamos então ter em mente é que Deus não só sabe tudo o que acontece, como também o que acontecerá. Ele também sabe tudo o que podia acontecer, o que nós podemos chamar de possibilidades, o se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse entrado por aquela rua, se eu não tivesse feito isso ou aquilo. Esse se, para nós, que não existe, para Deus, Ele sabe todas as possibilidades. Costumeiramente nós chamamos isso de conhecimento intermediário. A ideia aqui é que nós vemos isso claramente na narrativa bíblica. Por exemplo, o Davi, nós podemos tomar o exemplo de Davi. Certa vez, ele fez uma série de perguntas para Deus, uma série de perguntas para o Senhor. Primeiro, ele perguntou sobre Saul. Depois, ele perguntou algumas coisas sobre as pessoas da cidade. Depois, Davi perguntou se elas o entregariam a Saul, entregariam Davi a Saul, caso o rei exigisse. E essa linha de questionamentos não foi nada difícil para Deus, porque ainda que seja difícil demais compreender algo que ainda não aconteceu, compreender um cenário que não existe, o amanhã, por exemplo, para nós não existe, para Deus existe. Ele sabe de tudo que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos, nem sabemos que se chegaremos amanhã. Eu espero que sim. Então, tudo isso, não há nenhum cenário que Deus ainda não conheça. Só para você ter uma ideia, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 23, olha lá, 1 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 11 e 12, olha lá, 1 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e o versículo 12. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12 diz assim: Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: Entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. É interessante a maneira como o Senhor responde a Davi aqui. Não aconteceu ainda, mas Deus já sabia. No coração de Davi, apenas uma possibilidade. Pode ou não acontecer. Mas a resposta de Deus é contundente. Vai acontecer. Então Davi já tinha uma resposta da parte do Senhor dizendo: então eu não vou descer. Então eu não vou fazer isso. Então, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que, embora Deus saiba tudo quanto pode acontecer em todas as possibilidades e circunstâncias inimagináveis, isso não influencia as decisões ou o plano dele. Deus não trabalha com como eu sei que vai acontecer, eu vou andar dessa maneira. Não, vai acontecer
do jeito que eu quero que aconteça. Eu não sei se isso fica claro para você, mas o que nós precisamos entender é que o que tiver que acontecer, acontecerá porque Ele assim decide. Ele é Deus. Sabe, uma das coisas que nós precisamos entender é isso. Ele é Deus. E Ele é um Deus livre. Ele não depende da criatura para tomar as suas decisões. Ninguém pode ser o seu conselheiro, como o apóstolo Paulo disse. Ele é livre e vai acontecer do jeito que Ele quer que aconteça. Ou, falando de uma outra forma, né? Deus, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto ou como algo futuro, uma possibilidade, por isso eu vou basear as minhas decisões de acordo com essas possibilidades. Por exemplo, Deus, Ele não salva ninguém, Ele não salva porque Ele sabia que alguém iria responder positivamente para Ele. O arminianismo, não vou entrar no mérito aqui, prega isso, que Deus previu o coração do homem e por isso o escolheu. Não, é o contrário. Deus não espera algo no coração do homem. E para facilitar, um versículo muito simples, muito básico para nós, é João capítulo 4, versículo 19, quando diz assim, acho que 1 João capítulo 4, verso 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não porque Ele viu que nós iríamos o amar e aí então nós o amamos. Então veja só, Deus também, Ele não decide fazer algo ou alguma coisa simplesmente porque essa coisa havia de acontecer sobre tais e tais condições. Embora Deus saiba todas as possíveis condicionais, para nós o se não existe, o amanhã não existe, cada si, cada então aí, eles não influenciam a Deus. Deus é livre para agir segundo a vontade dele. Ele toma suas decisões independente disso. O conhecimento de Deus não o amarra. Nós servimos ao Deus que é totalmente livre. Por isso Jesus nos ensina a orar dizendo, seja feita a tua vontade. Porque nada escapa da tua vontade. A tua vontade é boa, é perfeita, é agradável, é soberana. O Senhor é livre. Meus amados, nós precisamos incluir isso nas nossas orações. Como eu disse, o conceito da soberania de Deus tem sido deixado de lado. E muitas pessoas têm orado no conceito de determinar, de que Deus haja segundo o que eu quero. Não. Contudo, é feita a vontade dele. Sabe, o decreto de Deus tem sido um assunto de inumeráveis debates na história da igreja. Não é um assunto novo. A soberania de Deus, ao longo da história, sempre foi assunto de discussão. E a realidade é que os partidos que entravam em discussão ao longo da história, envolvidos nessa disputa, estão mais próximos do que eles imaginam um dos outros, mas eles não admitem isso. Na verdade, no final, nós reconhecemos que há um só Deus e que esse Deus soberano decreta e ele age segundo a sua vontade. A verdade é que aqueles que contestam o senhorio absoluto de Deus, eles deixam seus argumentos de lado de fora quando entram no quarto para orar. Porque quando nós sentamos para orar, nós estamos reconhecendo que há um Deus no céu e que Ele faz tudo segundo a sua vontade. Agora, a triste verdade é que aqueles que defendem a doutrina da soberania de Deus, a soberania divina, muitas vezes reclamam que as coisas não ocorrem do jeito que eles queriam, se esquecendo então de que Deus é livre, de que Deus é Deus e começam a murmurar. Isso nunca aconteceu com você, né? Eu espero que não, mas eu já reclamei. Poxa, orei. Oh Deus, eu queria que fosse assim, dessa maneira, e de repente não aconteceu do jeito que eu queria. Mas lembre-se, Deus é soberano para fazer segundo a sua vontade. Existem alguns textos na Bíblia que são difíceis para nós entendermos.
né? Nós, meros humanos mortais. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo 9, nós lemos o verso 25 e 26, mas o versículo 11 a 20, ele traz alguns conceitos bem interessantes. Por exemplo, o Senhor diz assim: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Pode ser que até fiquemos surpresos, né, quando Deus diga na sua palavra: terei misericórdia de quem me aprover, tem misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover, tem compaixão. Ou talvez nos perguntemos, como Paulo naquela época, né, já esperava que os seus leitores fizessem a pergunta, como: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Mas nós devemos deixar esses pensamentos imprudentes de lado e perguntar duas questões. Nós devemos nos perguntar sobre duas questões também encontradas no tratado teológico do apóstolo Paulo. E quais são essas duas questões? Eu coloquei para nós aqui na forma do versículo. Primeiro, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Sabe, quem é você para dizer que Deus não sabe o que está fazendo? Quem é você para dizer que Deus ele vai ter que obedecer os seus pedidos ou os seus caprichos? Uma segunda pergunta, uma segunda questão dentro do versículo é: porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Sabe, nenhum de nós pode chegar para Deus e falar: Senhor, olha aqui, por que o Senhor me fez assim? Até em algum momento podemos questionar, né? Mas, meus irmãos, a grande questão é confiar naquele cujo conselho é mais sábio e mais santo, aquele que tudo faz bem. É dizer: Senhor, obrigado. Apesar do contexto, apesar de tudo isso, Senhor, obrigado, porque a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável, e o Senhor faz tudo segundo o teu propósito. Seja feita a tua vontade. Então a primeira coisa que nós devemos ver nessa noite é isso: Deus é livre e Ele age segundo a sua vontade, segundo o parágrafo 3º da confissão de fé. Parágrafo 2º, melhor dizendo, da confissão de fé. Bom, antes de prosseguir aqui, se você tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, pode colocar nos comentários, a gente pode manter uma interação aqui. A Sara, a minha filha, está usando o Facebook da mãe, ela colocou aqui: Deus é tão especial e grande que pensou em todas as coisas. Fico surpresa quando penso quando Ele criou a terra e a sua estrutura. É verdade, Sara. E a semelhança do salmista que eu citei lá no Salmo 139, né? O salmista ele diz assim: visto que me formaste de forma assombrosamente maravilhosa. Depois o salmista diz assim: todos os meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então, é maravilhoso mesmo. Ao invés de ficar questionando os decretos de Deus, questionando a soberania de Deus, nós devemos nos maravilhar, nos render em adoração. Nós devemos dobrar o joelho e dizer: que grande Deus, como é maravilhoso saber que a minha vida não é um acidente. Às vezes, algumas pessoas gostam, né, para levantar a nossa autoestima, gostam de dizer: você é um vencedor, você desde o ventre da sua mãe, desde a concepção, você chegou lá de bilhões, de milhões de células, de espermatozoides, você foi lá que chegou na linha de chegada lá e conseguiu. Na verdade, você só chegou lá porque Deus quis assim. E sim, nós somos vencedores, mas não por nós. Como a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou em Jesus Cristo. E não, então quando você, no meio de tudo isso que está acontecendo, se sentir angustiado, sobre modo ansioso, que você possa se lembrar: o meu Deus sabe o que está fazendo. Às vezes é chocante as coisas que estão acontecendo em nosso redor. Mas lembre-se,
Vivemos num mundo que jaz no maligno, vivemos num mundo de pecado, vivemos num mundo que geme e chora e a angústia, clamando pela redenção. Mas tudo isso vem a nos informar que a nossa terra não é aqui, a nossa pátria virá no tempo devido de Deus. Bom, continuando então o nosso estudo, nós entramos então agora no parágrafo 3º da nossa confissão de fé de Westminster. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode colocar aqui que nós vamos interagir, nós vamos responder. Segundo aspecto, ou terceiro, mas dentro da nossa lição, segundo ponto aqui, nós chegamos então no parágrafo 3º da confissão de fé. E ele diz o seguinte, nós vamos ler o 3º, 4º e o 5º, tá bom? Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. E ainda continuando aqui, estes homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são individual e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. E no parágrafo 5º diz, segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o seu santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé ou de boas obras, ou coisa na criatura que isso o movesse como condição ou causa. Meus amados irmãos, esse é um daqueles aspectos mais pesados quando tratamos da predestinação, né? E ficamos preocupados, perdemos às vezes a noite de sono, sou ou não escolhido de Deus? Será que eu estou nesse grupo que vai para o céu? Ou será que eu estou no grupo que vai para o inferno? Ficamos com muitos questionamentos. Mas o que eu aprendi, que você deve aprender, até olhando para a confissão, é que aonde nós devemos ir não é onde eu acho, mas é onde está escrito, é na palavra de Deus. E há algumas verdades que eu quero destacar aqui nessa noite. Primeiro, os destinos de vida e morte. Destino de vida e morte. Bom, a Suelen colocou aqui se está travando só para ela. Eu não sei se está travando aí para vocês, eu não estou olhando muito, mas para mim aqui não está travando, não tive nenhuma mensagem aqui. Suelen, tenta mudar aí um pouquinho de lugar, ou então se travar, vocês me avisem aí, por favor, tá bom? Eu acredito que para mim não está tendo nenhum travamento aqui não. Vamos continuar então aqui? Bom, uma das coisas que nós precisamos entender é que todo leitor sério da Bíblia pode ver que Deus tem um plano para cada pessoa que Ele fez. Para cada pessoa que Ele fez. Como nos lembra o parágrafo 3º que nós acabamos de ler, isso também se aplica para cada anjo. A Bíblia trata desse assunto com menor frequência, né, sobre o mundo angelical, sobre os anjos, mas não com menor clareza. Alguns anjos ele considera como seus eleitos, os escolhidos. Outros ele amaldiçoou, reservando-lhes o fogo eterno, em vez de uma casa eterna no céu. Vamos dar uma olhadinha nesses dois textos. 1 Timóteo, capítulo 5, o versículo 21. E se algum irmão encontrar, espere que eu também vou encontrar. Já ia falar, se algum irmão encontrar, pode ler para nós, mas não vai dar para fazer isso. Que vontade de estar perto de vocês, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, diz assim, verso 21, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Veja que o texto diz os anjos eleitos, os anjos eleitos.
É interessante também observar lá em Mateus capítulo 25, o verso 41. Mateus capítulo 5, verso 41. Olha lá, Mateus 5, 41 diz assim. 25, 41. Falei 5, né? Ei, pastor. Capítulo 25, verso 41. É isso. Nos diz assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Então, meus amados irmãos, que possamos perceber que no que diz respeito a homens e anjos, Deus predestina alguns para a vida eterna, enquanto outros são pré-ordenados para a morte eterna. Sabe, meus amados irmãos, Deus demonstra paciência a fim de que também esses desse a conhecer a riqueza da sua glória em misericórdia, em vasos de misericórdia, está lá em Romanos 9, 23. Esses são predestinados, como diz Paulo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, está lá em Efésios 1, versos 5 e 6. Mas para outros, aqueles que morrem em seus pecados, Deus reservou algum propósito. E de fato, o Senhor fez todas as coisas, diz Provérbios 16, 4, para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Mas aí, às vezes, nos perguntamos, né, enfim, por que Deus destina alguns para o céu e outros para o inferno? Ou somos, às vezes, essa pergunta eu ouço muitas vezes, quando eu trato desse assunto, como é que Deus pode ter escolhido alguns e mandado eles para o inferno? Porque alguns contemplam a Deus em sua misericórdia, enquanto outros só olham para a sua ira e vão padecer eternamente. Sabe, meus amados irmãos, talvez nós nunca sejamos capazes de dar uma resposta boa e suficiente para essas perguntas. Talvez precisamos reconhecer que ao abordar esse assunto, nós estamos plantando num terreno infértil. Eu gosto muito e eu lembro disso, uma vez no nosso projeto Atos, quando a nossa irmã Penha, eu faço sempre questão de mencionar isso, ela fez a pergunta, né? Eu lembro que no quebra-gelo eu perguntei qual seria a primeira coisa que você perguntaria para Deus quando que você vai perguntar para Deus, né? Se você pudesse perguntar para Deus quando você chegar lá no céu, né? E aí a Penha, eu lembro que ela disse assim: eu vou chegar para Deus e perguntar por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? E aí eu lembro quando ela fez essa pergunta, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Deus respondendo: porque eu quis, porque eu sou livre, porque eu quis, porque eu te escolhi. Agora, meus amados, a discussão sobre a predestinação, se isso te ajuda ou não, ou piora, é uma discussão desde o tempo dos apóstolos. É uma discussão que vem ao longo dos tempos e olha, por mais que alguém tente aí trabalhar com conjecturas, com pensamentos, com ideias, volte-se para a Bíblia e renda-se ao que a Bíblia tem a ensinar. E aí é útil lembrar pelo menos 3 fatos importantes. E eu gostaria de bater nessa tecla, antes da gente criar aí um preconceito, né, e falar como, infelizmente, alguns pastores televisivos gostam de dizer: predestinação é doutrina do diabo. Pois é, mas está na Bíblia. De forma clara que Deus é livre e soberano para fazer segundo a vontade dele. Então, quais são os fatos importantes? Pelo menos 3. Em primeiro lugar, todos nós temos feito por merecer a punição do pecado. Ou, trocando em miúdos, né, que eu gosto de pensar assim,
Romanos, o apóstolo Paulo fala que não há um justo sequer. E se tudo é pela graça de Deus e a livre escolha dele, a verdade é que todos nós, sem a graça de Deus, estamos condenados ao inferno. Deus não vai enviar alguns ao inferno. Na verdade, Ele não os tirou de lá. Na verdade, estamos todos ali. Mas aprove a Deus, desde os tempos eternos, predestinar alguns para o reino celestial, para frutos da misericórdia, enquanto outros pré-ordenou, também desde os tempos eternos, para a danação eterna, para o inferno. Então todos nós temos feito por merecer a punição do pecado, não há um justo sequer. Sabe, meus amados irmãos, se olharmos atentamente para os nossos corações maus, saberemos o que de fato assim não temos condição, saberemos o que nos espera no dia do julgamento final. Nunca iremos compreender a punição divina até que tenhamos a compreensão da nossa própria depravação. Não é olhar e dizer, Senhor, eu não sou tão ruim quanto o Fernando que manda propaganda do café e não convida o pastor para tomar um café. Não dava nem tempo. Não, é olhar para dentro e dizer, Senhor, que miserável homem que eu sou. Que pecador. Como sou falho, como sou ruim. Sabe, meus irmãos, compreensão das sérias implicações dessa depravação e também de um relato exato da total pureza e santidade de Deus. Então, poucos são os que questionam os decretos de Deus e têm a paciência de investigar o caráter da santidade dele ou a natureza do nosso pecado. Sabe, meus amados irmãos, nós devemos olhar, queridos, não à luz de quem somos. Porque, em primeiro lugar, você tem que olhar à luz da santidade de Deus. E depois olhar para a sua pequenez. Lá em Isaías, capítulo 6. Depois que Isaías traz um monte de ai daqueles que fazem isso, daqueles que fazem aquilo. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem a visão da gloriosa, da majestade de Deus, da sua veste que enche o templo, do qual os serafins ali não têm coragem nem mesmo de olhar e tampam sua vista. E ele bate no peito dizendo, ai de mim, que sou homem pecador, de lábios impuros. Então a primeira coisa é perceber isso. Nós temos feito por merecer a punição do pecado. E por mais que alguém possa dizer, não, mas eu não sou tão ruim, eu sou bonzinho. Não, todos pecamos, não há um justo sequer. Então todos estavam condenados ao inferno sem a graça de Deus. Segunda coisa que você precisa entender. O que é de se admirar não é o juízo de Deus. Isso nós somos merecedores. Porque somos pecadores, herdamos. Eu nasci na iniquidade concebeu a minha mãe. Mas o que é de nos admirar é que no final das contas nós descobrimos que nosso Mestre tenha desde a eternidade planejado para nós a imerecida misericórdia. A sua misericórdia. Sabe, meus irmãos, nós devemos nos lembrar da conclusão de uma das parábolas de Jesus, em que o dono da vinha é acusado de injustiça. E aí ele responde, com uma pergunta que expõe os críticos, aqueles críticos tinham inveja da generosidade dele, e certamente não seria errado colocar a pergunta na boca do próprio Deus. E ele coloca, o Senhor Jesus nos diz assim, porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Então a segunda coisa, além de reconhecer que nós somos pecadores, falhos, merecendo aí o inferno, a condenação do inferno, a segunda coisa é que nós devemos nos admirar, não com a justiça, não com o juízo de Deus, mas com a misericórdia dele. Não cabe a nós
decidir. Esse vai para o céu, esse não vai. Ah, esse aqui, esse eu não sei não. Ah, esse vai, é muito bonzinho. Na verdade, Ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é livre na sua escolha. Mas em terceiro lugar, uma terceira questão e última, nós temos que prestar atenção à primeira linha desse terceiro parágrafo do capítulo 3º da Confissão de Fé. E ele nos lembra, a terceira linha nos lembra, que quando Deus determina o destino de suas criaturas, Ele o faz, como faz todas as coisas, para sua própria glória, porque Ele é Deus. Veja que Romanos 9, versículo 23, trabalha com isso. Ele fez tudo para a glória dele. Eu disse e reafirmo, Deus não era obrigado e Ele não é obrigado a nada além dele. Ele se obrigou a isso, Ele determinou segundo a vontade dele e Ele quis te escolher. Então não cabe a você nessa noite dizer assim, e aí eu vou já me adiantar. Então não vou fazer nada, se Deus já escolheu e Deus decretou, por que eu devo evangelizar? Tem gente que fala isso, tem gente que... Eu vou falar, tem crente preguiçoso que usa isso de desculpa. Não vou evangelizar, não vou falar de Jesus aos povos, porque Ele já decretou. Pois é, mas o fato de Deus decretar o fato, Ele também estabeleceu os meios. E os meios pelos quais Ele estabeleceu é usar os seus filhos. Ao que Paulo diz que até os anjos anelaram fazer isso e não foi dado a eles esse direito. É um direito que Deus nos presenteou de ir e pregar, de ir e falar. E como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, se não me engano no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus decretou também os meios para que esses seus filhos, que Ele já conhece, não porque viu algo neles, mas porque Ele já estabeleceu, Ele decretou um meio para que fossem salvos. Por isso, não cabe a nós dizer, vou sentar numa cadeira e vou deixar as coisas seguir o seu curso. Cabe a nós dizer, Senhor, eis-me aqui. Essa foi a resposta do profeta Isaías, diante da declaração, ai de mim, e o Senhor o purificar, e mostrar que Ele é um vaso importante. Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque se confiarmos nos nossos méritos, na nossa técnica, nos nossos meios, ainda que há uma certa validade dos meios, não menosprezo de todo, seria frustrante. Mas porque o Senhor tem o seu meio, e Ele tem os seus, e a hora certa para todos, e é Ele que abre o coração, isso nos encoraja. Até o homem mais resistente, o ateu dos ateus, aquele que um dia pode dizer, não tem jeito, eu não aceito, vou morrer de pé junto, sem aceitar. Se o Senhor, quando o Senhor pegar e abrir o coração dele, eu tinha um amigo de seminário que ele dizia, quando o Senhor pegar essa pessoa pelo colarinho e dizer, agora não tem como resistir. Eu gosto muito do filme Paulo, Apóstolo de Cristo, é uma indicação para você. E há um momento da fala ali do filme que Paulo, então, ele conversa com um alto oficial e ele diz assim, que quando ele destrói as suas defesas, não tem como escapar. Talvez foi assim com você. Talvez foi assim comigo. Aquele momento que eu menos imaginava, o Senhor me alcançou. E Ele já tinha me visto, desde os tempos eternos, mas Ele nos alcançou. Meus amados irmãos, nós precisamos descansar nisso, não ficar fazendo pesquisa, Ibope de crente, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. Ou então ficar assim, tá difícil, esse aqui não converte não. Cabe a nós simplesmente dizer, é o Senhor, é somente o Senhor. A Fabiana, a Sara, não sei quem colocou aqui, fica mais fácil de entender quando pensamos que todos nós estávamos condenados e Ele nos escolheu. Ele quem nos tirou da condenação. Exatamente, Fabiana.
Reverendo Wilson Santana foi meu professor de história no seminário. Eu lembro uma vez que ele, falando sobre essa questão da predestinação, ele usou uma ilustração da seguinte maneira: pense num lixão, um lixão enorme, cheio de garrafas PET, todo sujo. E aí de repente você vai andando no meio desse lixão e começa, não por escolha, a pegar, não por mérito das garrafas, mas aquelas que não tinham beleza nenhuma, você simplesmente as escolheu e colocou dentro daquele saco para tratar e cuidar delas. E você foi pegando e deixou as outras. Assim é conosco. Deus não simplesmente nos escolheu e escolheu alguns que Ele vai mandar para o inferno. Na verdade, todos estão lá e Ele escolheu alguns para serem salvos. E talvez alguém diga assim, mas não é injusto. Seria injusto salvar a todos. Deus pagou o preço pelos seus, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, nós vamos interagindo aqui, tá bom? E aí nós vamos passar um pouquinho mais à frente aí, neste parágrafo 4º e parágrafo 5º da confissão de fé. E aí chegamos num outro aspecto, um número certo. É interessante porque a confissão, ela estabelece isso de uma forma muito clara, como era de se esperar daquele que tudo faz bem. Deus faz tudo perfeito, tudo certo. Deus não muda no seu plano no decorrer do tempo. Há um certo número de anjos e de homens predestinados e pré-ordenados. E é legal fazer essa distinção, né? Predestinados para a salvação e pré-ordenados para a danação eterna, para a vida e a morte eterna. Uma vez decidido esse número, é imune à adição e à subtração matemática. Volto a dizer, isso não quer dizer que você não vai pregar. Não, o número já está estabelecido na mente de Deus, nos planos de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo, ele relembra, né, a Timóteo que o Senhor conhece os que lhe pertencem e podemos acrescentar que não lhe pertencem. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, né? E aí, Paulo é claro quando ele está ecoando o que o próprio Jesus disse lá em João, capítulo 13, verso 18, quando ele diz assim, que ele conhece aqueles que ele escolheu. E ele diz, né, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma serão lançados fora. Né? A nossa irmã Eva nos lembra muito bem, graças a Deus que não temos o livre-arbítrio, porque não sabemos o que é melhor para nós, e sim Deus. É verdade, Eva. E às vezes se fala tanto desse livre-arbítrio, e nós percebemos, né, eu gosto muito de uma fala do Augusto Nicodemos, do pastor Augusto Nicodemos, quando ele diz o seguinte, você que defende o livre-arbítrio, então a partir de hoje, decida não pecar. E a partir do momento que você decidir não pecar, eu vou passar a acreditar no livre-arbítrio. Na verdade, nós não temos condição de decidir não pecar. Nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas ainda falando desse número certo aqui, meus irmãos, pode parecer que até essas breves afirmações estão inclinadas em direção a um lado da história, dando mais ênfase à eleição do que à reprovação. E isso está correto. Não é para pensar, não é para simplesmente ficar aí, quem vai padecer eternamente no inferno. Não, é simplesmente para olhar que há a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, os dois braços, a graça e a justiça, o amor e a justiça. A Assembleia de Westminster, ela selecionou passagens da Escritura que para dar suporte à teologia dessas afirmações. E a ênfase é muito interessante porque a ênfase dessas passagens está na segurança de que o plano de Deus, daquilo que Ele dá ao seu povo. O ponto principal nessa sessão, seguindo o ponto principal da própria Bíblia, olha que coisa linda, é que Deus nunca demonstra o seu amor por alguém apenas para abandoná-lo mais tarde. A nossa salvação é segura, ainda que venhamos a aborrecer a Deus ou e entristecer, né, ao Senhor com o nosso pecado.
é entender que nós, por mais que façamos o bem, Deus não vai nos amar mais porque fizemos o bem. E também Deus não vai nos amar menos porque fizemos o mal. Deus simplesmente nos ama e o seu amor é o que nós precisamos. É tudo que você precisa. Não cabe a você hoje ficar, eu acho que eu não fui escolhido porque eu pequei. Todos somos pecadores. Eu acho que eu não sou escolhido porque eu não vou para a igreja. Deveria ir. Agora não, porque agora a gente está fechado. Mas você deveria dizer, Senhor, quão pecador, quão miserável eu sou, mas o quanto o Senhor me ama. E essa é a ênfase dominante da própria Escritura, que celebra a seleção do povo de Deus, que não de uma maneira do que o Senhor viu, mas da maneira que o Senhor nos ama. Isso é maravilhoso. O Felipe colocou aqui, numa passagem no Evangelho, Jesus diz que terá mais misericórdia de que Sodoma e Tiro, que Cafarnaum, pois se os sinais tivessem sido realizados a eles, eles teriam crido. Jesus faz, deixa eu só ver se eu aumento aqui. Jesus faz uma afirmação que eles teriam crido e não uma possibilidade. Então por quê? Então, por Deus ser conhecedor de tudo e conhecedor do intermediário que poderia ter acontecido, ele tem o seu decreto estabelecido. Por exemplo, ele elegeu alguns de Sodoma ou Tiro, mesmo que em vida não conheceram a Cristo. É importante, Felipe, destacar o seguinte, a salvação sempre é por Cristo. Né? Vamos começar nesse aspecto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Apesar de não ter conhecido, o Antigo Testamento aponta para Cristo e eles aguardavam o Messias, e até mesmo aqueles que não o conheceram não são indesculpáveis, porque o Senhor deixou claro isso. Quando aqui no texto fala de Sodoma e Tiro, se refere aos judeus também, que ele veio para os seus e simplesmente negaram. Né? Vou lembrar de uma pergunta que uma criança fez, né, para o pastor John Marcatio Jr. dentro da sua pergunta. Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que ele não impediu? Aqui no texto, né, como você coloca, que Deus conhece a possibilidade, se ele tem um decreto estabelecido, porque, por exemplo, elegeu alguns de Sodoma e Tiro, mesmo que na vida não conheceram. Então, a ideia é, primeiro, Deus não impediu Adão de pecar, Adão e Eva de pecar, porque ele fez assim, e é para manifestar a sua glória. Como John Marcato respondeu muito bem, nós não saberíamos o que é a graça, o amor, a misericórdia, esse aspecto de Deus, se não tivesse o permitido dentro dos decretos dele. E aí eu penso, permitido porque Deus deu a escolha a Adão e Eva. Nós não saberíamos o que era isso, o que falar de amor, por exemplo, sem o pecado em si. E Deus fez tudo para a glória dele. Então, eu diria que sim, mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo que em vida não conheceram a Cristo, né? Eu estou tentando entender um pouquinho aqui a sua afirmação, a sua pergunta aqui, mas na verdade sim, sempre se referiu à ideia dos judeus. O Senhor Jesus mostrava certa tristeza, ele veio para aquele seu povo, ele veio do povo judeu, mas eles o negaram. E quando ele afirma que terá mais misericórdia de Sodoma e Tiro e Cafarnaum, pois os sinais, se tivessem sido realizados para eles, é porque os seus, aguardando o Messias, eles não o receberam. Eu lembro, por exemplo, como nós vimos nas mensagens de João 8 e 9, o cego de nascença, lá no capítulo 9, quando ele foi curado por Jesus, e aí ele se apresenta na sinagoga, ele é interrogado e todo aquele interrogatório, e ele fala, não, e ele foi o Messias, foi Jesus mesmo que me curou, e eles tentando instigar de alguma maneira, até que então expulsaram ele da sinagoga. E aí o texto termina dizendo que eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Olha que ponto! Então a ideia é, até aqueles que não conheceram terão mais misericórdia do que o povo judeu, né? E aí eu não vou entrar no mérito disso, mas até mesmo se nós temos, se eu não me engano foi o Augusto Nicodemos que falou isso, se no céu nós temos a gradação galardão, também o que podemos dizer é que no inferno há uma gradação, vamos dizer assim, alguém disse um fogo mais brando e um fogo mais
pesado aí. Mas nós somos predestinados, o Salatiel colocou aqui. De uma certa maneira, eu poderia dizer que todos somos, ou predestinados ou pré-ordenados. E aí, talvez a pergunta é, como eu sei que sou predestinado? Só para a gente passar aqui para o próximo ponto. Como eu sei que eu faço parte desse grupo, desse número de pessoas escolhidas de Deus? A primeira coisa, eu começo devolvendo com uma pergunta. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você já, de fato, você creu no único Senhor e Salvador Jesus Cristo? Se sua resposta for sim, a Bíblia diz que você é um salvo. Pastor, mas eu vivo no pecado. Aí você tem que começar a pensar em outras questões. Será que você não é apenas um religioso que precisa ter o seu coração despertado de fato? Porque o novo nascimento implica numa mudança radical de vida. Para alguns, talvez vai acontecer naquele momento de uma mudança, para outros leva tempo. E aí eu ouvi alguém dizer o seguinte: pastor, tá bom, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu pequei e eu atravessei a rua e o carro me pegou e eu morri. Eu estava em pecado, eu não pedi perdão para Deus, né? E aí eu vou para o inferno, eu não sou predestinado? Primeiro, o que te manda para o inferno, ou te mantém lá no inferno, vamos dizer assim, não é o seu pecado. Não é o seu pecado, porque até o último dia da nossa vida seremos pecadores, santos pecadores, separados por Deus. Então, se eu creio que eu perco a salvação, então de nada vale a obra de Jesus. Na verdade, o perdão de Cristo não só vale para os nossos pecados do passado, quanto vale do pecado do presente e até aqueles que ainda nem aconteceram, mas o Senhor já nos absolveu. Quando aquela multidão de pessoas salvas que estão lá em Apocalipse virão, o texto bíblico diz que eles vão vir não por aqueles que estão com rótulo, com pecado ou sem pecado, mas aquela multidão dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E esse é o ponto. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, o pai o limpa. Mas você acha que e o pai o renova com vestes novas? Sabe, é uma ação tão bela de que o Senhor está fazendo conosco. Então a primeira coisa é, eu creio em Jesus Cristo. Segundo, as minhas obras, as minhas ações estão dando mostra disso? Eu tenho professado a Cristo, testemunhado Cristo com a minha vida, porque uma coisa é certa. Nós não podemos menosprezar Mateus capítulo 7. E Mateus capítulo 7 nos diz que no último dia, lá no julgamento, muitos dirão, mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Então a ideia não é simplesmente, Jesus, eu creio em ti, eu vou levar a vida como eu quero. Jesus, uma vez despertado pelo Espírito Santo, uma vez da vocação, ouvindo o chamado de Deus, assim como Lázaro que estava morto, e Jesus chama o morto para a vida, porque nós todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, uma vez despertados, não tem como não viver para a glória dele. Ainda vamos ser pecadores. Então, Salatiel, eu penso o seguinte, nós somos predestinados uma vez que damos mostras disso, não por escolha nossa. Não, eu acho que eu sou predestinado porque eu sou muito bonzinho. Na verdade, o predestinado, ele diz, que miserável homem que eu sou. Mas quão grande é o teu amor, Senhor, que me escolheu, me alcançou e tem usado um homem como esse, um pecador, um falho, para a tua obra, para a tua honra e para a tua glória. Isso é libertador. Isso é libertador. E quando você pecar? É tão pesado. Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange, que você fica constrangido e diz, Senhor, me perdoa. Esse teu filho falhou, me perdoa. Sabe, irmãos, eu confesso que eu já tive que lutar muito com essa questão até o dia em que eu me entreguei. Até o dia que eu não fiquei mais perguntando, sou ou não sou, eu tenho que estudar mais isso ou aquilo. Eu simplesmente fui à Bíblia. E a Bíblia me diz, Deus é livre, Ele escolhe a quem Ele quer. E Ele mantém lá, isso me ajudou muito, Ele mantém lá aqueles que Ele não quis. Ponto. Tudo para a glória dEle. Mas vamos continuar, que daqui a pouco me prendem na rua porque eu tenho que voltar para casa. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui. Se eu não puder responder agora, eu vou responder depois. Vai ser um prazer interagir com vocês aqui.
Bom, então ele tem o seu número exato. Nos nossos olhos, na nossa mente, nós não sabemos quem. Eu não sei quem, eu não sei a multidão, eu sei que Deus já sabe. O amanhã não existe para mim, lembra que eu falei? E o último dia, a volta de Jesus, todo o estabelecimento, quando nós estaremos, como diz lá em Apocalipse, naquela cidade santa, tudo restaurado, isso já aconteceu para Deus, porque Ele é Senhor de tudo. Eu não sei, mas Ele já estabeleceu o número exato. E aí vem o que podemos dizer dentro da confissão de fé, um conselho secreto. E olha só, meus amados, o 5º parágrafo desse capítulo chama a nossa atenção e a nossa atenção ela fica firmemente focada naqueles que são predestinados para a vida. Como eu disse, não cabe a nós ficar assim, mas fulano, beltrano, ciclano, será que ele vai para o inferno? Isso, aquilo, outro. E meu amigo, e meu pai, minha mãe, e meus irmãos, e meu esposo, e minha esposa. Se você, ao invés de ficar pensando nisso, prega a palavra. É a Bíblia que transforma, é o meio que Deus usa. Mas voltando aqui, num conjunto de passagens tirado no 1º capítulo de Efésios, aprendemos que o plano de Deus para a nossa salvação foi traçado antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo sempre, você tem um conceito, ao invés de simplesmente ir pelo aquilo que o pastor está dizendo, ou um líder de uma igreja, e muitos às vezes televisivos dizendo, mas isso não é bíblico, vá o que a Bíblia diz, vá o que o Senhor tem a nos dizer. E olha só, é muito interessante que o que de fato sabemos é que o plano de Deus para nós está firmemente enraizado no conselho dele, na vontade soberana dele, na sua vontade imutável. Eu queria que você desse uma olhada comigo em Efésios capítulo 1. Olha aí na sua Bíblia. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 4, o verso 9 e o verso 11. Verso 4 diz assim: assim também, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Meus irmãos, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu só quero trazer um ponto à tona aqui. Veja que no final do versículo 4 ele diz, para ser. Veja que o texto não está dizendo assim, assim como ele nos escolheu para viver eternamente no céu. Isso faz parte da eleição. Mas veja que o texto diz, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, no tempo dele, que nos alcançou, para ser. Ser o quê? E aí a resposta, santos irrepreensíveis. É interessante porque a eleição produz santidade, não hipocrisia. Então, às vezes as perguntas como eu sei se eu sou ou não salvo, eleito? Pergunte-se para si mesmo, você tem lutado para ter uma vida santa? Ou uma vida religiosa? Ou uma vida meramente como membro da igreja presbiteriana, ou da igreja assembleia, ou da igreja metodista, ou da igreja tal, ou da igreja Y? Não, o Senhor não nos escolheu para ser membro da igreja tal, ainda que tenha a sua importância, o seu valor, e ela faz parte do corpo do qual Cristo é o cabeça. O Senhor nos escolheu para vivermos em santidade de vida. Pedro vai dizer que esta é a vontade do Senhor, sejam santos porque eu sou santo. Mas veja o versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. É interessante, é um mistério para nós. A vontade dele é revelada, é tranquila, mas para nós é um mistério. Mistério, ou seja, o segredo conhecido apenas por Deus e por aqueles a quem ele revela. A mensagem é pregada por uma multidão e multidões e milhões, mas só vão ouvir e ser despertados aquele quem Deus quer que seja. Eu gosto de uma ilustração e eu uso uma ideia, o seguinte, imagina uma multidão imensa e você diz o nome, Pedro, o seu pai, né? Chama você pelo nome lá, vamos usar o exemplo aqui, Nathalie, Sara, pode ter muitas outras, mas vamos atender o chamado do pai somente aqueles que de fato são filhos, ainda que não o conheçam.
Versículo 9, então, continua dizendo assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, o Evangelho revela o plano divino que se centraliza em Cristo. E aí, olha aí o versículo 11. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, meus amados irmãos, é claro que esse conselho é secreto. Não podemos penetrar a satisfação soberana de Deus ao tomar as suas decisões. Não podemos entrar na mente de Deus e dizer, é assim ou não é. Para nós é um grande mistério, por exemplo, você ter um Judas que andou com Jesus, você ter um Judas que teve Jesus como mestre, você ter um Judas que ouviu as pregações do Messias, do mestre, e padecer no inferno, como o próprio Jesus diz em Atos, como um vaso de desonra, como foi preparado para aquilo. Para nós é um mistério, é chocante, não para Deus. Eu tive um amigo que uma vez falou assim, Deus está tranquilo quando dizemos, eu não aceito a Cristo. Não muda nada em Deus. Mas em você, também não vai mudar se você, muitos que dizem não crer em Cristo, não aceitar a Cristo, um dia, se for da vontade de Deus, vão ser alcançados. Mas há alguns que de fato vão viver eternamente e morrer assim, ou melhor dizendo, vão morrer eternamente no inferno. Então, meus amados irmãos, nós simplesmente confiamos nas decisões de Deus e a sua decisão é boa. Agora, a gente está caminhando para o fim aqui, pelo menos no nosso estudo de hoje. Um outro aspecto que a confissão aborda é que é somente em Cristo. Sabe, meus amados, olha só, o que de fato sabemos é que o plano de Deus para nós está firmemente enraizado em Cristo. Deus realmente escolhe cada um de nós, não em uma massa, mas individualmente, pessoalmente. Ele chama pelo nome. Deus escolheu todos nós como seus filhos em Cristo. Ele é o escolhido de Deus, o predestinado, e nós somos salvos quando estamos unidos a Cristo. Então, eu não sou, o fato de eu ser filho de crente, crentinho é. Não, você precisa crer em Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, todos nós precisamos estar unidos a Ele. É interessante que Paulo, ele disse lá aos Efésios, a Timóteo e aos Tessalonicenses, né, ele afirmou isso categoricamente, ele diz assim, Ele nos predestinou por meio de Jesus Cristo, Efésios 1:5. Depois ele diz, o propósito dele é claro para todos nós em Cristo, Efésios 1:9. A sua graça é dada a nós em Cristo, desde os tempos eternos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. E em suma, Deus nos predestinou, Ele não nos destinou, melhor dizendo, para a sua ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Tudo isso não é feito somente para a glória de Deus, mas também para a nossa glória. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, porque estão em Cristo. Ou seja, Deus já tinha a nossa coroa em vista muito antes da criação. Que bênção! Que bênção! Você só pode dizer, sim, eu creio em Jesus, eu quero essa salvação, porque na mente de Deus, nos planos eternos de Deus, Ele já te conhecia e Ele te chamava pelo nome. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Que bênção que a minha mãe e meu pai nem me conheciam, nem sonhavam com esse rostinho lindo que eu tenho,
misericórdia. E Deus me escolheu. Ele quis assim. E eu repouso nisso. A minha prima Suelen coloca aqui: quero ver falar que não acredita em um avião caindo. É verdade, dizem que não tem ateu quando o avião está caindo, né? Ou quando um pitbull está solto, pulando aí, não tem ateu que resista. Mas, meus amados irmãos, na verdade, e a gente já está caminhando para o fim, nós precisamos descansar nessa certeza. Deus me conhece pelo nome. Quando Natanael, um dos discípulos de Jesus, estava vindo, Jesus disse para Natanael assim: Natanael, lá no capítulo 1 de João, antes de você me ver, eu já tinha te visto. Desde os tempos eternos, eu já tinha um plano para a sua vida, Natanael. E Ele assim também faz com você e faz comigo. E por fim, meus amados, nessa noite, liberalidade de graça, não previsão de fé. Liberalidade de graça, não previsão de fé. Deixa eu, antes de colocar aqui para vocês, dentro desse tópico, dizer o seguinte, aqui já para desmitificar uma questão que nós ouvimos em alguns círculos religiosos, podemos até dizer, até no meio dito evangélico. Tem muita gente que diz assim, para você ser salvo, você precisa fazer isso ou aquilo. Olha, para você ser salvo, você precisa pagar. Traz seu carro. Ou então faz o sacrifício tal. Ou vem assim, ou vem acolá. Não. A Bíblia deixa claro isso para nós. Tudo isso flui da absoluta graça de Deus. Da livre misericórdia. Uma graça que é tingida, saturada com o amor dele. É claro que o Senhor vê todas as coisas. É claro que Ele vai trazer tudo à tona. Nada escapa dos olhos dele. Mas Ele não examina o futuro para encontrar fagulhas de fé que Ele possa então transformar em chama. Imaginar que possamos fazer algo que fará com que Deus nos escolha é construir uma fachada na esperança de que Deus vai acrescentar uma estrutura real para sustentá-la. É mostrar para Deus o projeto e dizer: Deus, o Senhor pode construir nessa planta. Não, Deus não age assim. Ele não predestina para a salvação porque Ele prevê nossas boas obras ou porque sabia que iríamos perseverar na vida cristã. Vai ter um capítulo, nós vamos falar da perseverança dos santos. Né? Não há nada que o motive ou que nos motive a escolher a Ele. Porque, na verdade, nós somos inimigos de Deus. A Bíblia deixa claro, sem a salvação, além de estarmos mortos em nossos delitos e pecados, e um morto não escolhe nada, nós somos inimigos. E alguém vai dizer assim: fulano vai ser salvo, mas se não vem pela dor, pelo amor, virá pela dor. Deus pode usar tanto o amor quanto a dor. Agora, nem o amor e nem a dor, num sentido abstrato, ou em si só salvam alguém. É somente a graça de Deus. Todas essas noções de que podemos fazer alguma coisa, de que podemos pagar, e infelizmente, na nossa natureza, nós queremos o tempo todo: eu vou dar o dízimo porque com isso eu acho que eu vou ser salvo. Não. Todas essas noções precisam ser desconstruída antes que possamos avançar na escola da graça. Não há nenhuma causa humana que mova Deus em favor da nossa salvação. Só para você ter uma ideia, para mim fica claro quando eu olho a narrativa, a maneira como o Senhor Jesus apresenta um publicano e um fariseu. O publicano não ousava nem mesmo olhar aos céus e ele estava ali de joelhos, clamando, dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Mas o fariseu não. O fariseu batia no peito e dizia assim: Senhor, eu não sou igual. E aí às vezes a gente fica só olhando para o outro, né? Eu não sou igual esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo 2 vezes, eu faço isso, eu faço aquilo. E a Bíblia deixa claro que aquele publicano foi justificado, enquanto o fariseu não foi. Então não é mérito, não é o que ele pode ver em mim, é o que ele quer.
é a vontade dele. Podemos estar certo disso por causa do que ele disse nos textos clássicos, como Romanos capítulo 9 ou Efésios capítulo 1. Em Romanos, Paulo explica que não importa o que fizesse Jacó ou Esaú, nada teria levado a eleger Jacó e não Esaú. O se, né? Mas se Jacó não tivesse, se Esaú não tivesse vendido o direito da primogenitura, e se Jacó não tivesse feito aquele plano que a mãe dele fez, o se é só se para nós. Deus conhece as possibilidades, mas não estava nos planos de Deus. Tinha que acontecer para que o Messias viesse da linhagem de Jacó e não de Esaú. É os planos de Deus. Eu costumo sempre dizer, não é uma forma grossa de dizer, mas é uma maneira simples de dizer, não é comigo que você tem que questionar. Pergunta para Deus e Deus vai te responder, porque eu quis assim. Então, eu não fico, Pedro, pastor Pedro, eu não tento convencer ninguém. Eu não tento aqui dizer, não, mas é por um cálculo matemático, não. Eu prego a palavra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora, continuando, Deus queria que o seu propósito prevalecesse por causa do seu chamado, não por causa de obras futuras. Isso está muito claro para nós. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 11, olha aí na sua Bíblia. Diz assim, Romanos 9, 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, ou seja, ainda eram bebê, não tinham feito nada, apesar de nascer na iniquidade, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E quem é aquele que chama? O Senhor. É Ele que chama. Então veja só, aqui em Romanos fica claro para nós. Em Efésios, uma tese parecida é defendida, mas com um ângulo diferente. Lá em Efésios, nós somos informados que fomos escolhidos para que pudéssemos nos tornar santos e irrepreensíveis, e inculpáveis. É interessante que não é porque naturalmente o seríamos, nós não seríamos naturalmente santos. Alguém que está com a sua natureza pecaminosa ali, nasceu na iniquidade, vai viver na iniquidade, se não tiver o chamado, a luz divina clareando a sua vista. Sabe, ali em Efésios nós somos lembrados novamente que há um mistério da vontade de Deus e um fato que deveria nos levar à humildade. Efésios 1, verso 4, verso 9. Se você vai, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. E no verso 10 diz que nós somos feitos para boas obras. Aí sim, nós praticamos. Por isso Tiago e Paulo não estão em discussão quando diz que os salvos, eles devem praticar as boas obras. Alguém sempre gosta de usar isso como invenção. Eu pratico para ser salvo. Na verdade, não. Uma vez salvo, é natural que um servo de Deus pratique tais obras, não para salvação. E por fim, querido, só uma última palavra, se alguém quiser colocar depois nos comentários aqui, sobre o assunto da eleição, tem de ser sempre sobre o próprio Deus. O objeto em questão não é o homem, é Deus. A glória é dele, não do homem. E Paulo nos lembra que a doutrina da eleição divina é toda para louvor e glória da sua graça. Efésios 1:6. Deus nos escolheu a fim de sermos para louvor da sua glória. Efésios 1:12. E veja também 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando ele diz, vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Só voltando um pouquinho, raça escolhida, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o fruto é proclamar a glória daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso, sempre que somos chamados para apresentar a preciosa verdade da predestinação,
Nós vamos fazê-lo de forma de elevar a Deus em nossas mentes, não o homem. O problema é que nós estamos invertendo essa ordem. O problema é que nós colocamos o homem em primeiro lugar e não lembramos que a honra de Deus, o temor a Deus, a santidade de Deus é que, entre aspas, está em jogo. Não está em jogo para Deus, mas para nós sim. Então nós devemos ser, ao mesmo tempo, cuidadosos em nos humilhar à vista dele. Sabe, meus amados irmãos, você tem uma escolha, isso eu posso dizer nessa noite, você tem uma escolha para fazer nessa noite. Você pode perder a noite de sono, deitado no travesseiro, daqui a pouco, pensando assim, se eu morrer agora, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Porque não existe um meio termo. A Bíblia diz em Hebreus que vindo depois disso o julgamento. Você pode perder a noite de sono simplesmente dizendo assim, será que dentro da minha lista, quantos são salvos e quantos não são salvos? Você é livre, você pode pensar dessa maneira. Ou você pode deitar hoje à noite no seu travesseiro e dizer assim, Senhor, quanta coisa errada eu tenho feito, Pai. Quão pecador eu sou, quão falho, quão miserável homem eu sou. Mas a Tua graça e o Teu amor me alcançou. E apesar de quem eu sou, o Senhor me trata com amor, como um filho, e me usa como um vaso, ainda que um vaso de barro, imperfeito, com um tesouro maravilhoso, o Evangelho, para proclamar às nações. Então, queridos, se eu posso aqui oferecer para você uma opção, eu ofereceria a segunda opção. Deite à noite. Agora, se você não tem essa convicção, por que não entregar a sua vida a Jesus Cristo? Ah, mas porque tem muita coisa. Eu não posso abrir mão do meu pecado. Então quer dizer que o seu pecado é maior do que a graça. Eu não creio nisso. A Bíblia fala que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não minta mais. Você pode nessa noite dizer, Senhor, eu quero essa vida eterna, eu quero essa nova vida. Eu quero nascer de novo. Eu não quero ser um religioso que vai à igreja no domingo, na escola dominical, no culto à noite, não tem nenhum compromisso contigo. Não, eu quero ser santo, eu quero ser inculpável, eu quero ser irrepreensível, ainda que pecador, porque até o último dia da minha vida eu vou ser. Mas eu quero ser achado entre os milhares e milhares, milhões e milhões daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Meus amados, como é maravilhoso saber que a graça nos alcançou. Como é maravilhoso poder ir dormir nessa noite e talvez não acordar no amanhã, porque acontece com qualquer um de nós, e saber que se eu fechar os meus olhos aqui, pela graça de Deus eu estarei com Ele, como um ladrão que estava ao lado de Jesus. Dois ladrões, né? Para falar a verdade. E um deles reconhece Jesus como o Filho de Deus. E ele ouve do Messias, ali na cruz, que estava pagando o preço. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como Estevão, um homem santo, irrepreensível, diácono da igreja, que ao ser apedrejado ali, olhou aos céus e viu os céus abertos e o Filho de Deus o recebendo na glória eterna. Então, meu irmão, minha irmã, eu vou dormir tranquilo. Não porque eu estou em paz, no sentido de que eu não peco, mas eu estou em paz com Deus, porque eu fui justificado em Cristo Jesus. E olha, não tem lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ter uma vida santa e irrepreensível. Bom, meus amados, obrigado, viu, Nicinha? De fato, eu creio que essa mensagem é a mensagem bíblica, é para as nossas vidas, é libertadora. Não dependemos de ninguém entre os homens, dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos a nossa reunião de oração, às 8 horas. Quero te convidar a participar conosco. Você
se puder, né, às 8 horas. Ou se você não puder, mande no meu WhatsApp, mande aqui nos comentários aqui algum pedido de oração, nós podemos interceder por você. Lembre-se, nosso Deus é soberano, eu confio nele, eu confio que ele tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu oro, porque ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas eu vou continuar orando porque eu sou filho, e um filho que confia no seu pai. Então amanhã, nossa reunião de oração, lembrando, talvez nas próximas semanas, talvez semana que vem e na outra, nós vamos fazer o nosso sorteio da Confissão de Fé de Westminster. Então não perca aí, vai ser bem legal, eu quero muito que você ganhe, não dá para presentear todos aí, mas nós vamos mandar. Quero agradecer a presença de cada um conosco. O Salatiel Filho está aqui conosco, ele é da IP Pombos, no Pernambuco, olha só. Salatiel, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. Quero um forte abraço a todos que estão aqui conosco, que a graça do Senhor seja sobre todos. A Laura Martins está aqui também. Cada um dos nossos amados, sintam-se abraçados. Um outro aviso, nós pretendemos íamos começar nesse mês de março, mas em virtude dos impedimentos aí, vamos começar em abril, se Deus quiser, seja presencial ou de forma online, talvez as duas maneiras. Nós vamos começar uma classe de catecúmenos. Você que quer se tornar membro da nossa igreja, quero te convidar a participar, se você ainda não é membro. Mas se você é membro, quer aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos, também você pode participar. Nós vamos fazer aos sábados, tá bom? Só precisa me dar o nome. E você que está chegando, advindo de uma outra igreja, é essencial você conhecer um pouco mais do que a nossa igreja crê, segundo a Sagrada Escritura. Então nós vamos começar essa classe Nova Vida, classe de catecúmenos, em breve, no mês de abril, na primeira ou na segunda semana de abril, tá bom? Na quinta-feira, nosso estudo bíblico, não presencial, mas 19 horas. E o último aviso, nós chegamos aí, pelo menos a última vez que eu vi, ao número de 515 inscritos no nosso canal no YouTube. Nós precisamos pelo menos 1000 inscritos para fazer a transmissão online com o celular. A qualidade fica muito melhor, né? Apesar que eu estou usando minha câmera aqui, de perto fica até que boa, mas com o celular fica melhor e facilita muito a transmissão. Então, nos ajude, compartilhe, entra lá no nosso canal no YouTube, Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, IPJ, clica lá e você vai receber, e você pode se inscrever nos canais. Laura, por favor, se você puder, clica aí na página, aqui, me manda uma mensagem no WhatsApp, aqui na página no Facebook, na nossa fanpage, está escrito lá no campo em cima, WhatsApp, me manda um oi, dizendo que você quer os estudos anteriores, que eu mando com o maior prazer, posso mandar para você. A Fabiana acabou de me dar a informação, 516, opa, já estamos subindo, falta pouco, menos de 500 para chegar em 1000 aí, tá bom? Então me manda um oizinho, Laura, que eu mando para você com o maior prazer e já te coloco também no grupo do WhatsApp, se você quiser, para receber o material. Os irmãos que estão lá no grupo, daqui a pouquinho já estou mandando o PDF desse nosso estudo de hoje lá no nosso grupo. E aos demais membros da nossa igreja, saudade Nicinha, de todos. O momento agora é delicado, mas eu acredito que em breve nós vamos estar juntos louvando a Deus. Fiquem com Deus, uma ótima noite e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe.